Yes. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos do grupo de oração. Mais uma vez, trazendo a vocês a palavra do Senhor. Que coisa boa, que coisa maravilhosa poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. A nossa meditação nessa tarde vai ser no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Essa parábola que o Senhor falou é referente à parábola dos dois filhos. E nos fala assim a palavra do Senhor. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. No capítulo 21 de Mateus, nós vemos várias situações ao qual o Senhor foi posto. No iniciozinho do capítulo 21, nós vemos a entrada de Jesus em Jerusalém. E a palavra nos diz que foi uma entrada triunfal. Uma entrada ao qual aquelas pessoas que estavam ali naquele momento mostravam ao Senhor, davam ao Senhor toda a sua honra. Depois, nós vemos o Senhor chegando até ao templo e expulsando os mercadores do templo. Ali, o Senhor nos mostrou um ato de purificação naquele lugar. Um ato de que nós não podemos ser mercadores no templo do Senhor. Nós não podemos ir ao templo do Senhor como se nós estivéssemos indo para um mercado para fazer uma compra. O sacrifício no templo, ele tem que ser um sacrifício verdadeiro, um sacrifício genuíno. Continuando essa peregrinação do capítulo 21 de Mateus, nós vemos o Senhor efetuando curas no templo. E aí depois nós vemos o Senhor amaldiçoando uma figueira. Uma figueira que não tinha dado fruto, não tinha dado aquilo que ele esperava. Então ele amaldiçoou essa figueira. E aí, continuando, o que acontece dentro desse capítulo 21 de Mateus? A autoridade do Senhor, a autoridade do Rei dos Reis, do Messias, do enviado, do bom pastor, do sumo sacerdote, ele foi questionada. Essa autoridade, ela foi questionada. E aí o que o Senhor fala com as pessoas que estavam ali e com os seus discípulos? Ele conta a parábola dos 2 filhos. E essa parábola, como todas as outras coisas que aconteceu, ele entrando na cidade, recebendo a honra que a ele é devida, ele purificando o templo, ele amaldiçoando a figueira, ensinando a fé
através das nossas palavras, a declaração de fé das nossas palavras, mas ainda assim não houve o entendimento. A autoridade foi questionada. E aí o Senhor vai e nos conta a parábola e nos ensina. Na parábola o Senhor fala que um homem, ele tinha 2 filhos. A um solicitou que o filho fosse para a vinha, que o filho fosse trabalhar. A resposta do primeiro diz que sim. O outro diz que não. Mas aquele que disse sim, ele não foi. Ele declarou uma coisa com a sua palavra, mas as suas atitudes foram inversas. O segundo, ele é sincero. Ele diz que não. Mas aí depois existe algo que acontece no interior dele. Existe o arrependimento. E aí ele vai. Esse também declarou algo ao seu pai. Mas as suas atitudes foram transformadas. Eram 2 grupos de pessoas. 2 filhos, mas que eram filhos diferentes. Um obediente. Pessoas que a princípio dizem que não, mas depois se arrependem e fazem. Quantos no meio de nós são como esses que são obedientes? Dizem não a Cristo a primeiro momento, mas depois, envolvido pelo Espírito Santo, envolvidos por uma situação onde haja honra, onde haja fé, onde haja purificação, se voltam, se arrependem e voltam para Cristo. E outros que são os desobedientes, que também estão no meio de nós e que muitas das vezes, de cara, de impulso, dizem sim ao Senhor, mas são desobedientes à sua palavra, são desobedientes aos seus mandamentos, são desobedientes à fé que deve ser creditada, à honra que deve ser creditada ao Senhor. Nessa tarde eu quero trazer para você a reflexão dessa parábola, ressaltando o versículo 31, onde o Senhor faz um questionamento sobre esses 2 filhos. E esse questionamento, ele é feito para nós nessa tarde. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2 agradou ao Pai? Trouxe agrado ao Pai? Teve boa atitude diante do Pai? Nessa tarde, o Espírito Santo, ele nos faz a mesma pergunta. Qual de nós tem agradado ao Pai? Qual de nós tem feito a vontade do Pai? E aí nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos nos atentar à palavra do Senhor, que em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, aquilo que Ele nos ensina, sem fé, a sua palavra, sem fé aos seus princípios, nós não temos como agradá-lo. E outra coisa que me chama muita atenção é o fato de nós sermos obedientes. Todas as vezes que nós queremos agradar, mostrar honra, nós somos obedientes.
Às vezes, como esse filho, que a princípio disse não. Não, pai, eu não quero. Mas ele se arrependeu e depois ele foi. Diferente do outro que disse sim e não foi. Nessa tarde, a obediência para nós é uma chave. A obediência, ela faz toda a diferença na vida do cristão. Ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Se nós pararmos para analisarmos, não existe vida com Deus se não houver obediência. Não existe vida com Deus se não houver arrependimento, arrependimento verdadeiro. E muitas das vezes a obediência, ela vem através do arrependimento. Talvez você já tenha dito muitos nãos a Deus, mas se arrependeu e voltou a fazer aquilo que Ele tinha lhe ordenado, que Ele tinha lhe pedido. Ou talvez você já, na empolgação, no ímpeto, você já disse muitos sims a Deus, mas não levou adiante. Não concluiu aquilo que foi verbalizado através do seu sim. Mas nós temos que nos atentar a essa parábola, onde Jesus, ele nos mostra a grandeza da obediência, a grandeza do arrependimento. O arrependimento também é o ponto principal para nós fazermos a vontade de Deus. Quando nos arrependemos verdadeiramente e nos regeneramos diante de Deus, identificamos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Em João 16:8 nos diz que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O agir do Espírito Santo em nossas vidas é nos levar ao arrependimento dos nossos atos. E nessa parábola, o Senhor nos mostra que o Pai, esse Pai que para nós reflete o Senhor Jesus, reflete o nosso Pai, o nosso Senhor. Ele fala da mesma forma com os dois filhos. Ele coloca sobre os dois filhos o mesmo pedido, a mesma solicitação. E ele deixa a escolha, o poder da escolha com os filhos. O poder da escolha é dos filhos. Ele não impôs nada sobre os filhos. Ele fez um pedido. Ele solicitou algo. E os filhos ficaram com o poder da escolha. O Senhor faz a mesma coisa conosco. Através da sua palavra, através dos seus princípios, através dos seus mandamentos, da sua lei, Ele faz as solicitações, Ele faz os pedidos, mas Ele nos deixa com o poder da escolha. Ele não nos impõe nada. O poder da escolha é nosso e cabe a nós dizer o sim ou não, nos entregar ou não, sermos obedientes ou não. A decisão, ela é totalmente nossa. As escolhas à vontade de Deus são totalmente nossas. Jesus em 1 Timóteo,
1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, nos fala que o Senhor, a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Nos fala exatamente assim. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor quer que todos os homens digam não, ou digam sim, mas que eles, com arrependimento, com uma entrega verdadeira, eles venham conhecer a verdade e que eles não se percam, que eles se salvem. Esse é o desejo do Senhor. E que nessa tarde nós possamos entender o que aconteceu com esses filhos na parábola. O obedecer ou desobedecer, o sim ou não, o agradar a Deus, o honrar a Deus. Que nós possamos ter ao nosso redor, no nosso interior, a busca, sempre a busca do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada, somos falhos, somos pecadores, mas é através da ação do Espírito Santo que nós produzimos o fruto certo. Porque é Ele que produz esse fruto em nós, como nos ensina Gálatas. E em Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras está morta. O que nos leva a tomar a atitude certa e de obediência é a fé. A fé na palavra do Senhor. A fé naquilo que Ele nos prometeu, de que Ele iria, era necessário que Ele fosse, para que Ele pudesse enviar aquele que iria nos conduzir a toda a verdade, que iria nos guiar, que iria nos consolar, que seria o nosso amigo, que seria o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Em Mateus 3,8 diz que o arrependimento sem frutos não agrada a Deus. E ele fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós não conseguimos nos esconder diante de Deus. Diante do Senhor, todas as máscaras, elas caem. Nesse momento em que ainda nós estamos vivendo um momento de pandemia, aonde é até mesmo obrigatório em determinados lugares você andar de máscara, você estar de máscara. Às vezes, algumas pessoas, por estarem com as máscaras, passam por nós desapercebidos. Nós não reconhecemos, ficamos na dúvida, será que é? Será que não é? Mas diante do Senhor, as máscaras caem. Diante do Senhor tudo é revelado, nada é oculto. E Ele sabe o desejo dos nossos corações. Ele sabe o desejo do seu coração quando você diz o sim e quando você diz o não. E muitas das vezes eu entendo como nessa parábola. Aquele filho que disse o sim, mas não cumpriu o seu sim. Talvez disse o sim para se livrar do pai, para dar uma ludibriada no pai. Mas teve aquele que disse o não para o pai, que usou de toda a sinceridade do seu coração. Mas devido às circunstâncias, devido ao agir do Espírito Santo,
Ele foi. Que nessa tarde nós possamos, com o agir do Espírito Santo, nós possamos nos arrepender, nós possamos ser perdoados, que ainda que talvez nós tenhamos dito um não para Deus, ou um sim, mas as nossas atitudes não refletiram sobre a palavra que foi falada. Que você possa nessa tarde refletir sobre aquilo que você tem proferido, principalmente sobre aquilo que você tem proferido a Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, e que se você sentir no seu coração através da ação do Espírito Santo, disso não está refletindo algo que agrade o Senhor, que o Espírito Santo te ajude a mudar, que o Espírito Santo te leve a um arrependimento verdadeiro, a um arrependimento que venha produzir frutos dignos, que você não seja como a figueira, que não venha produzir os frutos, e que por isso, de alguma forma, a bênção do Senhor não chegue até você, porque se nós não agradarmos a Deus, se nós não sermos obedientes, honrá-lo, reconhecê-lo, sermos gratos, nós não alcançaremos o reino de Deus. Quero orar por você nessa tarde. Querido Deus, Paizinho, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, Tu és aquele que nos conhece, Tu és aquele que nos sonda, Tu és aquele, Senhor, que a palavra ainda nem chegou aos nossos lábios, mas, Senhor, Tu já sabe aquilo que iríamos proferir. Senhor, perdoa-nos todas as vezes que nós dissemos um sim para Ti e que nós não cumprimos esse sim. Envia Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, envia o Teu Espírito Santo a agir no nosso interior, na nossa mente, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas decisões. Senhor, e se nós dissemos não, de cara, Senhor, nós dissermos não, Senhor, que o Teu Espírito Santo ele venha trazer o arrependimento, nos levarmos a ser obediente a Ti, obediente à Tua palavra, conhecedores da verdade. Senhor, que nós venhamos nos prostrar diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania. Senhor, que através dos nossos atos, Pai, nós não venhamos a questionar a Tua autoridade, Pai, mas que nós venhamos a nos entregar, que nós venhamos, Senhor, a mudarmos o nosso pensamento, reconhecermos, Senhor, que sem fé não Te agradamos. E se não Te agradamos, Senhor, não Te honramos, não Te obedecemos. Pai, eu Te louvo e Te bendigo nessa tarde. Te agradeço, Senhor, pelo Teu sacrifício. Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu fez na vida de cada um de nós e que Tu tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos entender as Tuas verdades, os Teus princípios e que o nosso poder de escolha, Senhor, seja o de Te agradar, seja o de sermos gratos a Ti. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deste grupo. Te agradeço, Senhor, pelos administradores desse grupo.
Te agradeço, Senhor, por cada um que divide, Senhor, a palavra neste canal onde muitos ouvem. Continua, Senhor, a derramar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, Ele venha falar contigo nessa tarde. Continue falando pela noite. Te acompanhe pela madrugada. E que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Fique na paz de Cristo. Que Jesus te abençoe.